Nesse período que muita gente está com mais tempo livre, eu decidi falar sobre 3 livros que realmente transformaram a minha vida, que tiveram um grande impacto na minha história de alguma maneira, e falar sobre os principais pontos, raciocínios desses 3 livros e por que eles foram tão importantes para mim, como eles transformaram a minha vida. Aproveitando para falar que a Amazon tá dando e-book de graça. Não, a Amazon não tá me patrocinando. Eu sei que você pensou, a Amazon tá patrocinando. Não, ainda não, vai chegar esse dia. Mas vamos lá. O primeiro livro que eu quero falar é A Guerra da Arte, do Steven Pressfield. Não confunda, não é a arte da guerra do Sun Tzu, é a Guerra da Arte. Eu fiz 2 vídeos falando sobre esse livro, de tão importante que ele é para mim. 2 vídeos mais longos, né? Então, se você tiver interesse, eu vou deixar no card os 2 vídeos, são bem detalhados. E por que esse livro é tão importante para mim? Porque me incentivou diretamente a iniciar esse canal. Eu digo que se eu não tivesse lido esse livro, eu não estava fazendo esse vídeo aqui agora. E como assim esse livro me incentivou diretamente a criar esse canal? Esse projeto que eu tinha de criar o canal, eu já tinha adiado ele por, acredito que mais de um ano aí. E quando eu encontrei esse livro, eu conheci o conceito de resistência. Então o autor fala sobre esse conceito de resistência, que é aquela força que te impede de fazer o que você quer. É uma força que se manifesta de várias formas, por procrastinação, racionalização, dentre outras manifestações. Basicamente a resistência é aquela força que te impulsiona para não fazer, para não botar uma nova criação em prática de verdade. Se você pegar lá, tem uma lista de coisas que ele cita que evocam a resistência. Então, o início de um novo empreendimento ou negócio, escrever um livro, produzir arte, iniciar uma dieta, uma nova rotina. Em geral, tudo aquilo que te leva para cima, tudo aquilo que te faz evoluir, evoca a resistência. Então, ele define essa resistência como uma força da natureza que quer te puxar para baixo. E aí depois ele vai argumentar sobre como isso está relacionado ao nosso modo de vida anterior, sobre como o ser humano, antes de viver como vive hoje, quando vivia de caça e coleta, por exemplo, tinha que economizar energia, tinha que se concentrar nas questões vitais. Então, toda essa questão da gente parar para criar, da gente parar para colocar a mente num modo de funcionamento mais elevado, que é o que ele diz no livro, como por exemplo da criação, é um modo que você não está muito preocupado com as questões vitais, mas sim em estar em outro nível ali de informação, você está num fluxo cerebral diferente. Então todo esse tipo de ação vai fazer com que você queira se mover para um estado de inércia, continuar fazendo coisas que não demandam muita energia e que estão mais ligadas a questões mais primitivas, digamos assim, como por exemplo, muitas vezes quando eu ia parar para escrever, para criar até hoje, né? Quando eu vou parar para escrever, para criar alguma coisa, vem aquela coisa assim, de tipo, vai lá na cozinha pegar alguma coisa para comer. Vai lá pegar um café. Senta para ficar rolando stories. Então assim, são coisas que demandam pouquíssima energia e que o cérebro te coloca para que você não entre nesse estágio de flow, de criação. Então, o que acontece? O autor, ele fala em 1/3 do livro sobre definindo a resistência, e é muito importante você conhecer ela para que você consiga vencer e consiga identificar quando ela está se manifestando. Assim que você conhece, você já tem uma grande arma contra ela, porque você começa a entender quando ela se manifesta. E entendendo quando ela se manifesta, você pode voltar para aquele estágio mental um pouco mais elevado e continuar criando. E continuar fazendo mesmo que a resistência esteja tentando te parar. Então, se você se interessou por esse assunto, se tem alguma coisa que você sabe que você deveria estar fazendo, mas não consegue iniciar, não consegue continuar, dá uma olhada no card, que tem os 2 vídeos que eu falo. Se você gostar, eu indico que você leia mesmo, porque apesar de eu ter sido um pouco extenso na explicação, bem detalhado nos 2 vídeos, nada é melhor do que ler o conteúdo direto, né? E eu não encontrei para comprar o Guerra da Arte, mas eu achei na internet. Então, na internet você consegue encontrar esse livro. O segundo livro que eu queria falar é o Ismael, do Daniel Quinn. É um livro que mudou drasticamente a minha visão de mundo. É um livro que está assim no topo
daqueles livros que eu considero como transformadores. Realmente, quando eu li, eu senti assim, cara, eu precisava muito de um livro desse, que me transformasse de alguma forma, que eu tenha iniciado com uma visão e que tenha terminado com outra, sabe? Então, o Ismael, do Daniel Quinn, é exatamente assim. E o curioso desse livro foi a maneira como eu encontrei ele. Tem uma banda que eu gosto muito chamada Animals as Leaders, Animais como Líderes, que eu ouvia e tal, né? A banda do guitarrista, o grande guitarrista Tosin Abasi, o cara é um monstro. É uma banda de prog metal, gent, bem... Quem gosta e não conhece, vale a pena dar uma pesquisada. Fiquei com isso na cabeça, sabe? Por que Animais como Líderes? E pesquisei, cara. A hora que eu vi, deu nesse livro, que é inspirado nesse livro. Aí eu já entrei na Wikipedia do livro e vi, se você entrar lá na Wikipedia do livro em inglês, tá bem detalhado assim. E vi e fiquei assim maravilhado. E aí comecei a procurar para comprar e não encontrei também. Mas achei uma versão na internet. E depois que eu li, já tinha lido 2 vezes, aí eu achei esse aqui, ó, que é em inglês. Tem até aqui, ó, a etiquetinha aqui, ó, em dólares e tal. Enfim, achei para comprar e comprei porque era um livro importante de ter, né? Um livro tão importante para mim que eu comprei. Sobre o que o livro fala? Basicamente, o livro é tipo um diálogo socrático. Se você já leu Platão, você sabe como que ele escreve aqueles diálogos em que uma pessoa fala uma coisa e o outro explica e eles vão debatendo assim. E esse diálogo é assim, é um cara que encontra um anúncio no jornal falando que alguém convoca uma pessoa que tem um sincero desejo por salvar o mundo. Aí ele pega e vai lá, chega lá, tem um macaco. E o macaco se comunica telepaticamente com ele. E assim, isso não é nem o importante da história, porque, como eu te falei, é um diálogo socrático em que essa história dos personagens não importa muito. O que importa é a visão de mundo que o Daniel Quinn passa por esse diálogo do Ismael, que é o professor, no caso, que é o gorila, né? Esse livro fala basicamente sobre como as coisas vieram a ser como elas são. Como assim? É evidente que o ser humano se diferencia dos outros animais, e principalmente no estilo de vida. Enquanto os outros animais estão em seu habitat, ou não, né? Nós criamos, digamos assim, um habitat, né? As cidades são uma criação humana. E esse é o ponto. No livro, o Ismael vai falar sobre como nós contamos para nós mesmos a história de que nós somos superiores aos outros animais e como o mundo foi feito para nós. Então ele vem trazendo toda a história desde a Revolução Neolítica e principalmente na Revolução Agrícola, que é o momento em que o homem, entre aspas, assim, começa a decidir quem morre e quem vive. E o que quer dizer com isso? Com decidir quem morre e quem vive. A partir do momento em que houve a Revolução Agrícola, o ser humano não está mais dependente dos deuses. Como assim? O ser humano caçador e coletor, o ser humano que está antes da Revolução Agrícola, ele vivia em um local e nesse local, com a sazonalidade das coisas, em determinado momento ele tinha abundância, em determinado momento ele tinha escassez. Esse é o momento em que o ser humano vive à mercê de Deus, digamos assim. Né? Isso falando culturalmente dentro da ideia que ele expõe aqui. Então, a partir do momento em que o humano descobre e desenvolve a agricultura, ele passa a armazenar e passa ele a depender exclusivamente dele mesmo. Então, ele produz, ele estoca e ele está alheio à sazonalidade do mundo. Então, assim, se você tem um ser humano que vive da caça e coleta, que está dentro de um mundo em que o mundo serve ele com o que ele precisa, assim como são os outros animais, assim como o mundo serve os animais com o que eles precisam, o ser humano se exclui disso. Então ele vem trazendo todo um panorama de como isso foi exposto culturalmente, inclusive falando sobre a Bíblia, como a Bíblia conta isso. Ele divide a cultura dos seres humanos entre os largadores e os pegadores. Os largadores são aqueles que não aceitaram a questão da Revolução Agrícola. São aqueles que vivem de maneira diferente de nós. Vivem do que a natureza dá para eles, da maneira em que a natureza dá. São, por exemplo, tribos indígenas isoladas. Se ainda tem largadores no mundo até hoje. Então, desde que a Revolução Agrícola começou, nós somos os pegadores. Nós saímos das garras dos deuses, digamos assim. Ele é tão transformador porque
a gente está preso, cativo, como ele fala, numa mitologia de como as coisas vieram ser como elas são. E essa visão, ela meio que expõe um outro lado que a gente não consegue ver tão facilmente. Então, assim, ele discorre sobre tudo isso, é um livro maravilhoso, maravilhoso mesmo, tem muitos detalhes históricos, mas o ponto principal, assim, que ele quer dizer, assim, no decorrer do livro é o seguinte, cara, que nós, como seres humanos, entendemos que a gente está acima da lógica do ecossistema. Então, a lógica do ecossistema diz que quando uma espécie é extinta, as outras são afetadas. Então, uma espécie afeta a outra, que vai ser extinta também, que vai afetar outra e outra e outra. E o ser humano, de certa forma, sente que está alheio a esse processo, que está acima dessa lógica de ecossistema. Mas, na verdade, o que o Daniel Quinn diz é que a gente está só em queda livre e que a gente está tentando pedalar para girar a hélice para subir, mas que essa queda é inevitável. Então, a gente pensa que está alheio a esse processo, a gente pensa que não está mais na mão dos deuses, mas essa roda vai fechar, né? Essa roda do sistema, essa roda da lógica do ecossistema vai fechar em nós. Então, assim, a destruição é inevitável, é só uma questão de tempo mesmo. E o nosso sistema cultural e econômico demonstra muito uma visão progressista. Eu sempre tive inserido numa cultura muito progressista quando se diz respeito a conhecimento. Para mim dá a entender que a nossa cultura sente que é muito superior a tudo que a gente teve no passado. Então a gente entende que esse avanço tecnológico, principalmente depois do surgimento da eletricidade, nos colocou num patamar superior em relação às outras culturas. E você conhecendo isso aqui, você estudando um pouco de história antiga, você entende que, por exemplo, os povos antigos fizeram construções maravilhosas. E aí você tem pessoas Tem aquele programa do History Channel lá, que eram os deuses alienígenas, né? Que eles falam que foram alienígenas que construíram as pirâmides, porque ninguém consegue entender como que os caras construíram sem a tecnologia que a gente tem hoje. Então a gente tem uma cultura muito progressista de desconsiderar tudo que veio antes e achar que a gente é superior em conhecimento em geral, em cultura e tudo mais. Então conhecer esse livro me ajudou a entender um pouco melhor sobre como a gente chegou até aqui, como a gente se entende superior. Muito importante esse livro para mim, eu indico muito, é um livro assim que é o mais transformador que eu já li na minha vida, na questão de mentalidade, e eu indico muito, muito. Então, o último livro que eu gostaria de indicar, que me transformou enormemente, foi 1984, do George Orwell. Por que esse livro foi tão importante para mim? Porque ele mudou a minha visão sobre livros em geral. Eu não gostava muito de ler, não tinha muita afinidade com isso, tinha lido alguns poucos livros e tinha lido aqueles livros de vestibular de ensino médio. Eu entrei num projeto de extensão na época que foi só pela grana mesmo, assim, que pagava uma bolsa, né? Então eu entrei nesse projeto de extensão que era de literatura distópica. Esse foi o primeiro livro do projeto que eu tive que ler e assim que eu li, a minha visão mudou completamente. Então eu falo assim, cara, se você não gosta de ler, pega uma parada pela qual você se interessa e tenta ler. Porque é outra vibe, assim, quando você é forçado, como no ensino médio, por exemplo, é horrível, é muito chato ler. Agora, quando você pega uma parada que conversa com você de verdade, é outra vibe, né? E esse livro aqui, cara, na época eu gostava muito, ainda gosto, mas eu escutava bastante Rage Against the Machine. E você sabe que é uma banda que lida bastante com questões políticas, assim. E dentro desse livro tem até uma frase que é cantada em uma das músicas, que é a Testify do Rage, né? Que fala assim: quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. E por que isso? Esse livro, inclusive, deu origem ao conceito de Big Brother, né? O grande irmão. O Big Brother reality show que a gente tem hoje, ele é inspirado numa ideia desse livro. Porque esse livro conta a história de um rapaz chamado Winston, que vive numa sociedade de regime totalitário,
e ele trabalha dentro do partido. E qual que é o trampo dele? Ele pega as notícias do jornal que são ruins, ele altera essas notícias para que elas saiam da maneira com que o partido quer. E esse cara está trabalhando, manipulando a informação. Começa a cair na real, ele olha em volta e vê aquele controle de informações reverberando na cabeça dos outros. E por que acontece isso? Por que as pessoas compram essa mentira? Dentro das casas das pessoas que trabalham no partido tem a chamada teletela, que é como se fosse lá no Big Brother mesmo. É uma tela que monitora você 24 horas por dia. Então tudo que você faz dentro da sua casa, essa tela vê. Então o partido está controlando todas as pessoas a todo tempo. Então essa manipulação da verdade é uma parte integrante do regime do grande irmão. E, enfim, isso me fez tomar um gosto pela história, a história muito envolvente, né? Na época eu era adolescente e estava começando a ter outras visões sobre o funcionamento do mundo. Expandiu a minha visão porque, apesar de ser um livro de ficção, é um livro que conversa muito com a realidade, né? Conversou com a realidade do Terceiro Reich, né? Do regime nazista, conversou com a realidade da Guerra Fria, da URSS, conversa com a realidade de hoje na questão de manipulação de informação em geral. Então, assim, é inegável que um livro, mesmo de ficção, ele contribui com a sua amplidão de visão do mundo enormemente. Então, depois desse livro, eu li também Admirável Mundo Novo e, por consequência, Laranja Mecânica, que são os livros chamados a Trindade Distópica, né, que a galera fala aí. Em geral, os livros te influenciam muito na maneira como você vê o mundo. Como eu crio conteúdo, é muito influenciado pelos livros também. Separei esses 3 porque foram os que mais transformaram assim a minha vida, porque já fazem anos que eu li os 3 mais de uma vez, então assim, deu pra ver ao longo do tempo como esses 3 me influenciaram grandemente, assim. Não que eu não tenha outros livros maravilhosos para citar, mas esses 3 aqui realmente foram muito marcantes. Então dá um pulo lá na Amazon, vê se tem alguma coisa que você se interessa, ou procura algum desses livros. O 1984, como é bem famoso, é fácil de achar para comprar. Os outros 2, nem sempre. Inclusive aqui, ó, que tá aqui nem eu coloquei 3 só porque é ilustrativo, né? Mas o que tá aqui é o Clube da Luta, que é maravilhoso também, nossa, super indico. Tanto o livro quanto o filme, maravilhoso. Mas os 2, Ismael e A Guerra da Arte, se você não achar para comprar, você vai achar na internet de alguma maneira. Então, é nóis. Vê o livro vê os vídeos que eu fiz sobre Guerra da Arte. E se tiver algum livro para me indicar aí, coloca aí. Se você estiver assistindo até agora, eu agradeço muito. Queria até que você se manifestasse, porque esse é um assunto mais denso e demorado. Se você está aqui, é um bom sinal para mim. Beleza? Muito obrigado, até o próximo vídeo e um abraço.